E eu pensei que ia escapar. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos. Glória a Deus. Livro do Gênesis. Uma passagem bem conhecida. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 8. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 8. Santo é o nome do Senhor. Todos encontraram? Vamos ler, irmãos. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual dera luz, Abraão caçoava de Isaque, e disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs às costas de Agar e deu o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Bérseba, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus. É de conhecimento dos irmãos essa história e esse texto bíblico, mas quando nós meditamos acerca da história dessa escrava chamada Agar, a gente vai ver que ela estava inteirada, ou estava no momento integrada a uma família, e essa família era uma família que carregava sobre si uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que dele seria uma grande nação. Então, Agar estava no meio dessa família que tinha promessa, porém, ela era serva, ela era escrava. Ela atendia os cuidados da sua senhora, que era Sara. Mas nós sabemos da história que Sara, ela não podia gerar, ela não podia ter filho, mas em um determinado momento, quando Sara decidiu dar a Agar ao seu esposo para que ele coabitasse com ela e ela pudesse gerar um filho, para satisfazer não um desejo de Deus, não um desejo de Abraão, mas um desejo da sociedade, que implicava e dizia que a mulher que não tivesse filho não seria uma mulher bem vista, não seria uma mulher frutífera, não era uma mulher bem vista na sociedade. Deus não queria que Agar tivesse um filho. Abraão, de começo, também não queria que Agar gerasse, não porque Agar era serva, era egípcia, não somente por isso, mas porque Abraão cria na promessa e que Deus havia prometido. Se Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação, mesmo Deus não encontraria a impossibilidade para desempenhar o seu papel, a sua promessa.
Porque nós lemos também no livro do Êxodo que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu a Abraão uma descendência, aquela descendência sairia da esposa de Abraão, que naquele momento era Sara. Mas Agar estava empregada num contexto, e creio que muitos já mencionaram essa palavra e disseram que Sara se apressou e quis antecipar a promessa de Deus, e quis antecipar o propósito de Deus. Só que a promessa de Deus era uma descendência a partir de Sara e não a partir de Agar. A promessa de Deus era uma descendência a partir da mulher de Abraão, e não de uma escrava, e não de uma egípcia, e não daquela que servia os cuidados da sua senhora. Mas quando nós lemos a história de Agar, nós vamos entender que Agar também tem alguns pontos que nos trazem, aleluia, uma reflexão também na nossa vida. Porque se nós formos analisar, Agar não é a primeira vez que tem uma experiência com o deserto. Nós vamos ler no livro de Gênesis também, no capítulo de número 16 e no versículo de número 7, que o anjo do Senhor vai encontrar Agar de fuga, porque o seu nome significa fugitiva, vai encontrar ela de fuga no deserto. E Agar se assenta perto de uma fronte no deserto, no caminho de Suri. Quando Agar se assenta perto dessa fonte, o anjo do Senhor aparece a ela dizendo: Agar, o que tu está fazendo aí, Agar? De onde tu vens e para onde tu vais? Da onde tu está vindo, Agar, e para onde tu pensa que tu vai? Nós entendemos o que com isso, irmão? Nós entendemos que aquilo que foi cantado aqui, eu vou repetir, nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Nós não podemos nos esconder dos propósitos de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E quando o anjo, obrigado, irmão, quando o anjo do Senhor chama a atenção a Agar, eu entendo uma coisa, ele chama a atenção de Agar dizendo: Agar, da onde tu vens e para onde tu vais? O anjo do Senhor conhecia Agar, sabia que ela estava fugindo da casa de Abraão, da casa de Sara. E por que a pergunta: da onde tu vens e para onde tu vais? O anjo estava trazendo a memória de Agar, dizendo: Agar, tu pode tentar fugir para onde tu for, mas a promessa que eu fiz para a casa de Abraão, a promessa que eu fiz para a descendência de Abraão, vai ter que se cumprir, e tu vai ver ela se cumprir. O anjo estava lembrando a Agar que ela não pode fugir dos propósitos de Deus. O anjo estava lembrando a Agar da onde ela vinha, a casa de servidão que ela pertencia. E nós entendemos o que com isso? Nós entendemos, irmãos, que muitas das vezes nós deixamos Deus, nós deixamos os trabalhos desempenhados na casa de Deus por alguma frustração e nos lançamos no deserto e pensamos que lá o Senhor não nos está vendo. Mas quando o anjo do Senhor chega a Agar e pergunta para ela: de onde tu vem? O anjo estava falando a Agar: eu te conheço, Agar. Tu não pertence ao deserto de Sul, tu pertence à casa de Abraão. Agar, tu não pertence a ficar sentada debaixo ou perto dessa fonte nesse deserto. Não, Agar, tu pertence a uma casa, tu tens uma senhora, tu tens um Senhor, e tu não pode se esconder do Senhor, Agar. Eu entendo uma coisa, irmãos. Eu entendo que por mais, assim como Elias foi para o deserto o caminho de um dia, e muitas das vezes nós queremos nos esconder dos propósitos de Deus, a qualquer hora e a qualquer momento o anjo vai bater na nossa cabeceira e vai dizer: Agar, da onde tu pensa que tu está vindo e para onde tu vai? Não adianta se esconder dos propósitos de Deus. Não adianta nós tentarmos maquiar aquilo que está acontecendo para esconder. Deus conhece o nosso íntimo. O anjo perguntou para Agar, e quem sabe ela poderia ter dado uma outra resposta, mas ela foi sincera e ela diz: eu estou fugindo da presença da minha senhora.
Eu estou fugindo da casa de Abraão. Quem sabe Agar não tinha, aleluia, ou era oprimida na casa de Abraão e por isso ela fugiu. E por isso ela decidiu trilhar um caminho no deserto. Mas o Senhor sabia que ela pertencia a uma casa. E aqui eu quero abrir um parêntese nessa mensagem, nessa noite. Você tem um dono. Você tem um dono. Não adianta se esconder do dono. Não adianta você ir para o deserto, tentar, aleluia, não aparecer ou não se dar por conhecido, mas a qualquer hora e a qualquer momento alguém vai bater na tua porta e vai dizer: Agar, tu tens um dono, Agar, abai, axandarabacandarai. Tu tens uma senhora, Agar, tu tens uma casa a qual tu pertences. Tu não pode sair e pensar que tu vai caminhar errante pelo deserto e vai se livrar daquilo que Deus tem na tua vida, Agar. Eu não posso ir para o sul pensando que Deus não está aqui. Eu não posso ir para o norte pensando que eu estou fugindo da promessa. Eu não posso ir para nenhum lugar pensando que eu vou fugir dos propósitos de Deus. Ei, Deus está chamando a atenção de alguém aqui. Agar, te humilha, volta, porque na tua casa tem sofrimento, mas também tem alimento, Agar. Nesse deserto tu não vai conseguir nada, mas na casa de Abraão tem pão, Agar. Por algum momento nós pensamos em sair da presença de Deus só porque alguém puxou a nossa orelha, só porque alguém olhou atravessado para nós. Aleluia, tu vai perecer se tu for para o deserto. A água do odre vai acabar e tu vai ter que clamar a Deus e a presença de Deus. Abalas, toremandacalamandaragaia. Eu não ia pregar este ponto, mas Deus me leva a esse ponto. Não é mais tempo de você ficar andando errante pelo deserto, é tempo de você voltar para a casa do teu Senhor. Não há mais tempo de você ficar pensando que você se sentar-se perto da fonte, você vai beber água e dali você vai ter um sustento, e dali você vai conseguir prosseguir sem Deus, prosseguir sem a presença de Deus. Deus está dizendo: quando eu quero, eu faço a água cessar, eu tiro o alimento, eu tiro o consolo, eu tiro o amigo, eu tiro o dinheiro para você entender que você tem que voltar. O anjo disse a Agar: Agar, não tem jeito para ti, Agar, tu tem que voltar. Te humilha e volta para a casa da tua senhora. Agar ouve e volta. E quando Agar volta para a casa da sua senhora, e vai toda a história, Sara entrega a Abraão para que coabitasse com Agar. Agar tem um filho chamado Ismael. Ismael implica com Isaac depois de Deus cumprir a promessa. E depois de Deus cumprir a promessa que Sara é mãe, e começa a implicação dos filhos, Sara também vai implicar com Agar e vai dizendo: essa escrava não vai herdar com meu filho a promessa de Deus. Essa escrava não vai herdar com meu filho a herança que Deus prometeu para o seu povo através da vida do meu marido. Essa escrava não vai ser participante das bênçãos se ela é uma fugitiva. O próprio nome de Agar vai dizer que ela é fugitiva, ela foge. E por que ela tem que herdar se ela é fugitiva? E por que ela tem que herdar se ela não quer? E por que ela tem que herdar se uma vez ela fugiu? Nós entendemos que aquele que não está, irmão, inserido totalmente, tanto materialmente quanto espiritualmente, fisicamente, na obra de Deus, na casa de Deus, nos propósitos de Deus, na comunhão, qualquer motivo é motivo para ele bater perna, fugir. Qualquer motivo é motivo para ele sair. Por quê? Porque ele não carrega sobre si um nome chamado Cristo,
ou cristão, ele carrega o nome sobre ti de fugitivo. Tem uma situação feia aqui, se está muito apertado aqui, eu vou fugir para outro lugar. Deus está dizendo, tu não é fugitivo, tu é filho, tu tem casa, tu tem dono, tu tem pai, tu tem alimento na tua mesa, tu não é fugitivo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu tens um dono, Agar. Tu não é fugitiva. Tu carrega o nome de fugitiva, mas tu tens um dono, Agar. E Sara diz, ela não vai herdar. E quando Sara fala a Abraão, manda essa serva para o deserto. Deixa ela ir para o deserto para que ela possa caminhar com o seu filho. Então Abraão vai orar a Deus, e depois da oração, Deus vai dizer para ele, Abraão, faz como a Sara te mandou, faz como a Sara pediu para ti, deixa ela ir para o deserto, manda ela ir para o deserto. E quando levantou-se Abraão de madrugada, colocou sobre as costas, sobre o ombro de Agar, aleluia, pão e um odre de água. Aleluia, nós vamos entender que muitas das vezes, irmãos, nós precisamos carregar não a dor da culpa, não a dor da rejeição, não a dor da tristeza, mas muitas das vezes nós precisamos carregar uma experiência na nossa vida para lá na frente nós contarmos um testemunho, como estávamos falando na escola dominical. Abraão não estava colocando somente um odre de água e um pão sobre a costa de Agar. Abraão estava dizendo, eu estou colocando sobre as tuas costas uma outra experiência com Deus. Por quê, irmãos? Porque se nós formos analisar, ela já tinha tido uma experiência com o anjo, e depois ela vai caminhar errante pelo deserto, e novamente o anjo vai aparecer para ela. Essa situação que você está enfrentando hoje é experiência que Deus está te dando com o sobrenatural. Eu vou repetir para você entender. Esta água que você está carregando, este pedaço de pão que você pensa que vai faltar, é Deus dizendo, eu estou te dando uma experiência no sobrenatural. Por quê, irmão? Porque se nós formos ver, a água acabou e depois o pão também acabou. E agora? Agar vai na casa de vizinho pedir pão. Deserto tem vizinho, irmão. Deserto tem vizinho, irmão. Agar vai na casa da vizinha pedir emprestado pão e um pouco de água. Não vai, não tem. Quem ela vai clamar? Quem ela vai chorar? Quem ela vai pedir? Aleluia. E quando Agar pensou que não tinha mais saída, ela mandou o menino ir para frente e começou a chorar, e começou a se lastimar, e começou a lamentar. Porém, Deus não ouviu a oração de Agar, Deus ouviu a oração do menino. Porque quem sabe o choro de Agar não era um choro de busca a Deus e busca pela provisão de Deus, mas era um choro de discórdia, um choro de tristeza, um choro de raiva por ter saído novamente da casa de Abraão, por ter saído só com poucas coisas, só com um odre de água e um pedaço de pão. Por quê? Porque Deus não atende a oração e um choro de discórdia, um choro de raiva. Aleluia. Por quê? Porque se Deus atendesse a oração de Agar, Agar entenderia que ela voltaria à casa de Abraão, mas ela voltaria com o instinto ou com o sentimento de vingança. Porque quem sabe geraria um sentimento nela e dizer, não, eu também tenho experiência com Deus e de mim Deus vai fazer uma nação. Não, porque Deus atendeu a oração do menino? Porque Deus estava dizendo, não é de ti, Agar, mas é do menino que também está uma promessa. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós pensamos que o nosso choro amargo, de tristeza ou de ódio de alguém vai resolver a situação. Não, Deus estava dizendo a Agar, eu não vou atender esse tipo de oração. Eu vou atender a oração do menino, porque dele tem uma descendência.
Ele está debaixo de uma promessa e debaixo de uma descendência. Eu quero dizer para você nesta noite, pode ter acabado a água, pode ter acabado o pão, mas você tem uma história e tem uma descendência de Deus e tem uma história na tua vida. Deus está chamando a nossa atenção aqui agora. O deserto é só uma experiência para você entender que você faz parte, não é deste mundo, você faz parte do reino do céu. Sobre você existe uma descendência. Aleluia. E depois que ela se afastou, Deus ouviu a oração do menino. Aí nós vamos entender que Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água e encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. Se nós formos analisar a semelhança dos desertos, é engraçado porque no mesmo deserto de Sur e no deserto em que ela estava agora tinha água. O primeiro ela estava do lado da fonte e o segundo estava próximo da fonte, mas não conseguia ver a água, não conseguia ver o poço, não conseguia ver a fonte, não conseguia ver a provisão de Deus. Por quê? Porque o olho dela não estava fixado na provisão, mas estava fixado, quem sabe, em se vingar de Sara. Porque o resultado de tudo isso acontecer na vida de Agar foi Sara. E quem sabe Agar estava com o sentimento carnal, o sentimento ruim de vingança, e esse sentimento ruim de vingança não deixou ela ver o odre de água na frente dela. Deus está dizendo para nós nesta noite, enquanto você olhar com a visão natural, em querer fazer, em querer ser, em querer aparecer, você não vai ver a provisão de Deus. Mas quando você entender que quem faz a obra é o Senhor, a provisão vai te alcançar. Não, você não me entendeu, eu vou repetir. Deus vai abrir a visão de muitos aqui, aleluia, não por vingança, não porque está triste, não porque está sozinho, mas Deus vai abrir a visão de alguém aqui para entender que além da promessa tem provisão na tua direção. Porque a água, ela representava a vida e o menino precisava beber água para conseguir. E depois que Deus abriu a visão de Agar e Agar viu, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz, e depois que Deus falou com ela, é interessante que Deus vai falar com ela dizendo assim: Agar, ergue-te e levanta o menino. Deus vai dizer para Agar, o anjo vai dizer para Agar: ergue-te e levanta o menino, levanta o rapaz. Esse ergue-te significa apoiar-se no seu próprio corpo, com a sua própria força, para se erguer. E o levantar-se, o apoio vai ser você, mas você vai levantar alguém que precisa ser levantado. Deus está dizendo para você nesta noite: tu já teve uma experiência no deserto e tu já pode se erguer. E através de você se erguer, você vai levantar a muitos que precisam ser levantados. Agar, tu teve a experiência lá no deserto de Sul e tu sabe se erguer, mas o menino não sabe se levantar. Então te ergue, Agar, e levanta o menino, levanta o rapaz, porque dele também tem uma nação grande. Porque dele também tem uma promessa grandiosa, porque dele também tem uma descendência, que é a descendência, a mesma promessa de Abraão. E eu não quero me demorar muito, mas eu quero dizer para você nesta noite: você não pode se esconder da promessa de Deus. Por mais que você esteja no deserto, mas você não pode se esconder da promessa de Deus. Eu vou repetir porque tem gente que precisa entender: mas eu vou para algum lugar e não vão me conhecer e não vão me reconhecer. Deus está dizendo: você não pode fugir da promessa de Deus.
Você vai para o deserto, Agar. Vai levar o menino, mas o menino faz parte da promessa. Você vai para o deserto, vai ter uma experiência, mas o menino também faz parte da promessa, Agar. Você vai para o deserto, vai levar o menino, só que o menino Agar tem uma promessa sobre ele. Deus está vendo, Deus está ouvindo a voz e ouviu a voz do menino. Deus está ouvindo a um clamor de alguém aqui que está clamando por muito tempo uma resposta de Deus, e Deus está dizendo: eu estou ouvindo. E a partir do momento que você entender que o deserto não vai te encerrar, mas é só uma etapa para você chegar na promessa que eu te fiz. Aleluia. O menino tinha uma promessa. Você tem uma promessa e não pode fugir dessa promessa. Aleluia. Quando nós pensamos que nós paramos, estacionamos e dizemos que não tem mais jeito porque houve uma frustração no nosso coração e nós decidimos parar e não vemos mais como prosseguir, Deus está dizendo: tu tens uma promessa, tu tens uma casa, tu tens um dono, tu tens um pai, tu tens alguém que te ama. Tu tens alguém que olha por você, que ora por você, e tu faz parte de uma promessa. Enquanto eu prego aqui, Deus me faz entender que tem gente que chegou aqui pensando de uma outra forma, mas Deus está dizendo: não adianta se esconder se eu tenho promessa. Não adianta se esconder se eu tenho promessa. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Não tem para onde fugir se nós temos a promessa. Não tem para onde corrermos se Deus está vendo e a qualquer momento vai chamar o nosso nome. Vai gritar o nosso nome dizendo: Agar, da onde tu vens e para onde tu vais. Agar, da onde tu vens, para onde tu vais, para onde tu pensa que tu vai conseguir. Se tu pensa que tu vai conseguir, Agar, sozinha, tu estás enganada. Agar, tu precisa voltar à casa do teu Senhor. Te humilha debaixo da mão de Sara e entenda que a humilhação não traz tristeza, mas humilhação traz experiência. Agar, volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. E se você sente de Deus, envia aqui à frente, nós queremos orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem para onde correr. João capítulo de número 1, versículo de número 43 em diante, vai dizer que Deus viu Natanael debaixo da figueira. Deus está vendo alguém aqui e vai chamar o nome de alguém aqui. Aleluia, Deus está lembrando do nome de alguém aqui, está dizendo: volta, te humilha porque tem uma promessa na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Os obreiros nos ajudem, orem. Aleluia, enquanto nós oramos aqui, os obreiros também orem. Aleluia. Deus está chamando alguém aqui. Deus está chamando alguém aqui. Aleluia, 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 aleluia. Não, 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 não. Você não vai parar nesse deserto. Não, não, esse deserto é experiência, Agar. Esse deserto é experiência, Agar. Não, não, não. Volta para a casa do teu Senhor, volta para a casa da tua senhora, porque lá pode ter momentos ruins, mas tem alimento, Agar. Lá pode ter momentos ruins, mas tem água para te beber e tem um sustento para a tua alma, Agar. Tu não vai conseguir viver, Agar, longe da casa do teu Senhor.
Arabalabassora bandaragaia. Aleluia. Enquanto eu prego aqui, e estava falando sobre volta, Deus estava me revelando algo, irmãos, que pessoas que estão aqui, mas também que pessoas que estão na live, que estão nos vendo, precisam voltar para o Senhor. Talvez você está na igreja, até está assistindo o culto, participando do culto, mas você precisa voltar para a casa do teu Senhor. Tem momentos ruins, tem, em todo lugar vai ter, mas é a casa do teu Senhor. Pode ter momentos de frustração e de tristeza, mas ainda continua sendo a casa do teu Senhor. Ainda há tempo, volte. Volte, porque tem odre de água para você beber e tem pão para você comer. Alabaçando ragacerga mandaragai.